A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus para esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso estado da Paraíba. E eu quero, irmãos, ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 24, o verso a partir do 3, que diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe disseram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. E a Bíblia diz: Vede que não será o final do fim dos tempos. Então, meus amados irmãos, precisamos entender esse momento que nós estamos convivendo, que é um momento profético, não é? O próprio Jesus profetizou que nos últimos dias, nos últimos tempos, aconteceriam terremotos, pestes, epidemias. Então nós precisamos entender esse momento como um momento profético e um momento que a igreja do Senhor Jesus precisa se preparar para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero, nesta noite, falar para o seu coração, para que Deus abençoe a sua vida, para que você entenda acerca de tudo que está acontecendo. E eu queria falar para você quais as atitudes que Deus quer ver em nós nos momentos de dificuldades. Eu quero passar para vocês para uma reflexão. A primeira atitude: tenha disposição para lutar, mesmo que o inimigo seja pequeno ou grande. Então essa é a primeira atitude que eu quero passar para a sua meditação nesta noite. E eu quero lembrar de uma história bíblica muito interessante, que é a história de Davi. Então, quando Davi, ainda franzino e provavelmente com 20 anos de idade, percebe que o gigante Golias trazia dificuldade ao seu povo e que a maioria dos homens de seu povo estava com medo diante daquele gigante. E Davi, ele se apresentou ao rei Saul com disposição para lutar. 1 Samuel, no capítulo 17, verso 32, a Bíblia diz que Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Então, meus amados irmãos, essa disposição vem de um coração cheio de fé e de confiança. E é uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie em seu coração essa disposição, não importando o tamanho do gigante, se seja ele pequeno ou grande. E nesse momento em que nós estamos passando, que nós estamos convivendo com ele, com tantas informações, não é? E com tantas precauções que nós precisamos ter, não devemos esquecer de maneira nenhuma que Deus está no controle de todas as coisas. E a segunda atitude que Deus quer que nós tenhamos diante do nosso inimigo, porque nós estamos aí lutando contra um inimigo, e esse inimigo se chama exatamente essa peste, não é?
esse coronavírus que está aí assolando tanto o nosso país quanto a nossa Paraíba. E a segunda atitude que eu quero pensar com vocês é que você tenha disposição e coragem, pelo menos para começar a lutar. É isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para a sua meditação, para o seu crescimento espiritual. E nós sabemos que pessoas param de lutar muitas vezes sem nem sequer começar. E quando Davi se dispôs para enfrentar o gigante Golias, vejam só, ao invés de ser incentivado a lutar, ele é incentivado exatamente a não tentar lutar. E muitas vezes nós passamos por isso também. Às vezes nós queremos fazer algo, queremos lutar e recebemos palavras de incentivos para não lutarmos, para não fazermos aquilo que nós devemos fazer. E no capítulo 17 ainda, de 1 Samuel, verso 33, diz a Bíblia: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não podeis ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então veja que Davi, ele recebeu uma palavra negativa. O próprio Saul achou que Davi não seria capaz de lutar contra aquele gigante. Mas Davi, porém, não aceitou tal argumento do rei Saul e insistiu que ele deveria, ao menos, começar a lutar. E essa atitude de confiança e fé, certamente, agrada ao coração de Deus. E é isso que nós precisamos ter, disposição para lutar. E, sobretudo, com fé e confiança em Deus, que certamente agradará o coração dele. Porque as pessoas que nunca tentam, nunca começam a lutar, não têm fé e, sobretudo, não têm confiança em Deus. E certamente nunca vencerão, nunca poderão vencer. E nunca serão pessoas vitoriosas diante de suas dificuldades. Mas a terceira atitude que eu quero pensar com vocês nesta noite é que você deve ter, acima de tudo, confiança em Deus. Ter confiança em Deus, mesmo diante do quadro que nós estamos convivendo. E nós sabemos qual é esse quadro que estamos convivendo. As informações nós aprendemos pela televisão, e todos nós sabemos que é realmente uma situação muito difícil para as famílias, sobretudo para a igreja do Senhor Jesus, onde nós estamos hoje em casa, não é? Estamos em casa, e não estamos em casa de férias, não é? Mas estamos em casa nos guardando, nos protegendo e atendendo, sobretudo, as recomendações das nossas autoridades sanitárias. Então, a terceira atitude é que a fé em Deus é algo muito importante quando enfrentamos as batalhas. A fé que havia no coração de Davi sustentou as suas convicções, a sua força e o seu desejo de tentar resolver aquela situação tão difícil que o seu povo passava naquele momento. Então, a fé nos momentos de crise é algo muito importante. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele também me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 37. Então, portanto, meus amados irmãos, Davi creu
que não estava sozinho. Davi creu que poderia enfrentar o gigante. Davi, ele estava certo de que a vitória estava decretada em nome de Jesus. Por essa razão, ele creu e foi à luta, foi enfrentar aquele gigante. E todos estavam preocupados com Davi. Arrumaram até mesmo uma armadura provisória para que ele tivesse alguma chance de lutar com essas ferramentas, já que ninguém acreditava que de fato ele pudesse vencer aquela luta. E muitas vezes, e muitas coisas desnecessárias nos atrapalham a enfrentar as nossas lutas e vencê-las. Davi focou a sua luta e tirou aquela armadura que só lhe atrapalhava. Então Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, como diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, verso 39. Pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então aquelas armaduras só faziam atrapalhar Davi. E devemos também identificar e tirar das nossas vidas o que é desnecessário, e nos prejudica e que nos atrapalham, seja a falta de fé, seja o medo, seja as fraquezas, sejam as tristezas. Então isso só nos atrapalha. Tire todas essas coisas que só lhe atrapalham e fique somente com aquilo que é necessário, que é a sua fé e a sua confiança em Deus e a sua perseverança também. A certeza, a convicção daquilo que seja necessário para você lutar e vencer, que é a sua fé, que a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível que alguém agrade a Deus. E a quinta atitude que eu quero pensar com vocês nesta noite é: lute com as armas que você tem nas mãos. Não espere ter um tanque de guerras ou ser um super-herói para enfrentar as suas dificuldades e vencê-las. Deus quer que você lute da forma que você sabe, com o que você tem nas suas mãos, que Deus já lhe deu. E que se você não tem, Deus vai lhe dar nesta noite, que é a sua fé, a sua confiança e a perseverança nas lutas. Porque não haverá lutas, não haverá vitórias, melhor dizendo, sem que você antes comece a lutar. E a Bíblia diz em 1 Samuel, ainda em referência, no capítulo 17, verso 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no seu surrão, que era aquela sacola que nós conhecemos, e colocou as pedras dentro dela, e lançou mão de sua funda, e foi chegando ao filisteu. Então nós devemos identificar as nossas armas, usar aquilo que Deus já nos ensinou até agora, e nós devemos usar e lutar. Use as armas espirituais nas suas lutas. Davi sabia que as simples pedras não seriam suficientes para derrubar aquele guerreiro, mas sabia que algumas pedras, ou uma pedra, nas mãos de um Deus poderoso, poderia, sem dúvida nenhuma, ser suficiente para derrubar aquele gigante. Por isso, meus amados irmãos,
nesta noite de domingo, nós estamos em casa, né? Em repouso, repousando também faz parte, mas devemos estar orando, vigilante e em tudo que está acontecendo, e sobretudo cumprindo com as informações do nosso Ministério da Saúde, que são aqueles cuidados essenciais que nós precisamos ter, que é lavar as mãos, né? Sempre estar lavando as mãos diariamente, tomando o nosso banho. São aquelas exigências, né, que o Ministério da Saúde está nos orientando. Então, portanto, meus amados irmãos, usem as armas espirituais. Por exemplo, a oração, a fé, o jejum, a adoração, a consagração, porque essas armas vão te ajudar a derrubar os gigantes da sua vida. E você pode, nesses dias que você estiver em casa, você não está de férias, mas você está em casa por uma razão. E você deve lutar por essa razão. Né? Sempre estar orando, sempre estar buscando a Deus, louvando a Ele, né? Sempre colocando coisas positivas na sua mente, trazendo à sua memória aquilo que lhe pode trazer esperança. Né? Como diz o autor de Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, os versos de 21 em diante. E o capítulo, voltando para o 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então vejam que Davi, ele não estava confiando naquelas pedras, ou naquela pedra que ele colocou em sua funda, mas ele estava confiando no poder de Deus, porque Deus já havia, através de Davi, né, ele já havia conseguido matar leões, ursos. Então, não pelas suas próprias forças, mas pelo poder de Deus, a atuação de Deus em sua vida. E eu quero concluir essa mensagem desta noite para a sua reflexão, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Davi venceu porque ele tinha suas convicções e não ficou acovardado como os demais ficaram diante de suas dificuldades, sejam elas quais forem. Então Davi venceu, é verdade. Davi venceu porque lutou. Davi venceu porque teve fé em Deus. Davi venceu porque, sobretudo, confiou no poder do Deus Todo-Poderoso. E você, por que ainda não venceu? Pelo menos você está lutando diante dessas circunstâncias que nós estamos passando? Pelo menos você está confiando em Deus? E aí eu pergunto a você, você ainda tem fé? Você ainda tem esperança? Então, se você tem fé e esperança, comece pelo menos a lutar, porque não haverá vitórias sem luta. Eu quero, exatamente nesta noite, incentivar você a lutar diante dessas dificuldades, usando uma fé inteligente. É aquela fé que está fundamentada em Deus e também cumprindo com as normas determinadas pelas autoridades sanitárias. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.